3 passos que me fizeram ter certeza de que a área de dados era para mim. E o último passo, DS, vai tirar a sua dúvida completamente. Fala, DS, meu nome é Meigeron, sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você os 3 passos que me ajudaram a ter certeza de que a área de dados é realmente para mim. De trabalhar numa das profissões da área de dados. Então se inscreve no canal, deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, quando eu falo mais sobre mudança de carreira, decisões que eu tomei na minha profissão. Além disso, eu estou reunindo profissionais que se interessam pela área de dados e querem crescer profissionalmente, tá? Se esse é o seu interesse, se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo assim, um grupo unido, forte, que construa uma rede de apoio profissional para aproveitar as melhores oportunidades do mercado, entra para nossa comunidade. Depois de ver esse vídeo aqui até o final, confere os links na descrição. Vamos lá, Décio. O primeiro passo para você entender se a área de dados é realmente para você é buscar mais informações sobre a área. Quando eu entrei na área de dados, eu pesquisei muito sobre o que os profissionais faziam, quais eram as tarefas, qual era a remuneração, qual era o cargo salarial, né? Até onde eu poderia ir na profissão, quais eram os estágios de níveis profissionais, o quanto ganhava cada nível, quais eram as empresas que se podia trabalhar, né? Quais eram as áreas que eram mais adequadas, quais eram as habilidades técnicas exigidas para cada um dos níveis, quais eram os comportamentos exigidos pelas empresas, como é que funcionava o processo seletivo, como é que funcionavam os times, quais eram as ferramentas, enfim. Eu fiz uma pesquisa mesmo, fiz ali um dossiê para entender o que fazia essa profissional, né? O que fazia essa área. Eu lembro que isso foi muito diferente de quando eu decidi pela engenharia elétrica, porque a minha primeira profissão é engenheiro eletricista. Eu me formei nisso, mas a forma como eu decidi pela engenharia elétrica é completamente diferente do que a forma que eu decidi pela ciência de dados. Eu lembro que eu estava fazendo um técnico, mecatrônica, e aí eu precisava continuar seguindo os meus estudos. Eu não tinha muita informação, porque naquela época, a gente está falando aí de 2009, a gente não tinha internet como nós temos hoje, né? Na palma da mão, com 3G, com aquela monte de coisa. E eu lembro que a única fonte de informação que a gente tinha na época sobre as profissões, primeiro era parente, né? Amigo, ou amigo do seu pai, ou algum familiar que você tinha que estava naquela profissão e aí vinha te visitar ali nos almoços de domingo e falava, ó, filho, vai estudar tal coisa, vai estudar tal coisa. Ou seu pai via aquele tio, né, com um carro novo, uma casa boa e perguntava, pô, você tem que ter a profissão lá do seu tio, porque seu tio ganha bem, enfim. Isso era uma das referências que nós tínhamos na época. E tinha uma outra referência também, que eu acho que se você tem mais ou menos a minha idade, 30, 35, 36 anos, você vai se lembrar também. Que eu acho que era uma revista que ficava nas bancas, lembra? Que era uma revista que tinha uma capa, que eu acho que era a Guia de Profissões. Eu não lembro, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Era Guia de Profissões, talvez? Guia de Profissões. Acho que era Guia de Profissões. Imagens aqui. Aqui, era essa aqui, ó. Lembra que tinha essas revistas na banca? Que você comprava a revista até que era grossa, não era fininha, não. E aí tinha uma página para cada profissão. Aí tinha ali no sumário, por exemplo, a área da saúde. Depois tinha a área de exatas. Aí tinha a área de biológicas. Aí dentro de cada área você tinha uma página para cada profissão. Então tinha engenharias. Aí dentro dessas engenharias tinha engenharia elétrica. Aí eu lembro que nessa página tinha o que era engenharia elétrica, como que era o trabalho desse profissional, aonde que ele trabalhava, quanto que ele ganhava e aonde que você podia estudar para se tornar um profissional, né, daquela área. Eu lembro que essa era a única fonte de informação que a gente tinha. E a forma como as revistas eram escritas na época ainda era muito longe do que a gente entendia, porque era muito formal, né? Então, o engenheiro eletricista, ele será capaz de planejar, automatizar sistemas elétricos e distribuídos do cenário brasileiro. Eu falei, cara, mas eu não entendo nada do que está escrito aqui, não entendi uma palavra do que é isso, né? Então a gente tinha uma vaga noção mesmo do que era a profissão. E aí você acabava tomando uma decisão baseada nisso. Eu garanto que você, na sua profissão, ela foi tomada baseada nisso. Ou algum parente familiar que trabalhava em áreas relacionadas e você seguiu aquele caminho, ou de repente você leu alguma coisa aqui nesses guias de profissões que tinha na banca na época, que essa aqui guia do estudante também tinha, né? E você lia essas coisas para tentar entender o que tinha no mundo lá fora, ainda mais se você é de uma cidade do interior como eu era também. Então, a informação, o acesso à informação era muito mais difícil do que
nós temos hoje. Então hoje tem uma facilidade muito grande com o Google, com as redes sociais, de você conseguir informações sobre a área que você quer. E isso vai tornar a sua decisão muito mais segura, porque você sabe o que esperar daquela profissão, porque você está lendo aquilo. Só que além de ler sobre algo, uma coisa que é ainda melhor é você perguntar para alguém, que é o segundo passo que eu sugiro para você. Pergunte diretamente para profissionais que estão no cargo, na área, e que trabalham em empresas que você gostaria. Hoje nós temos acesso, por exemplo, a grupos no Facebook, nós temos acesso também ao LinkedIn, onde você vai encontrar vários profissionais na área, com a profissão, dentro da empresa que você gosta de trabalhar. Então, por exemplo, Meigro, eu quero trabalhar no banco, eu quero ser auditor fiscal no banco. Então, você consegue hoje ir lá no LinkedIn, procurar um auditor fiscal dentro de um banco e você manda uma mensagem para ele. Não é garantir que ele vá te responder, mas a maioria das pessoas elas são bastante receptivas com relação a isso quando você busca ajuda, né? Então, você pergunta, poxa, eu estou tentando ser um auditor fiscal, meu sonho é trabalhar num banco. Como que é o trabalho? Quanto que você ganha? Como é que você chegou até aí, né? Como é que funciona, quais são as etapas, tem certificações, que diplomas que eu tenho que tirar, enfim, você consegue perguntar para outras pessoas. De repente, a primeira pessoa que você perguntar não vai te responder, mas não existe só ela no mundo com aquela profissão. Você pode procurar outras pessoas. Você pode fazer o processo contrário também. Você pode ir para a empresa que você gostaria de trabalhar ou a área que você gostaria de trabalhar, clica na empresa e vê quais são os profissionais daquela empresa. E você entra em contato com eles. Eu garanto para você que, sei lá, de 10 profissionais que você manda mensagem, algum vai te responder. Esse acesso direto para a pessoa é muito bom, porque você consegue falar com quem está na área e ocupa uma posição dentro de uma empresa que você também quer, né? Outra forma de você também perguntar diretamente para as pessoas é você fazer parte de um grupo, né, de uma comunidade, que é no caso a nossa aqui. Então, por exemplo, esse aqui é a comunidade DS, né? Então, aqui estão todos os alunos e os membros da comunidade. Nós temos aqui dentro de discussões um fórum de perguntas, que ele é gamificado, tá? Então, toda vez que você faz uma pergunta, ela vale pontos. Dependendo da pergunta que você faz, vale ponto. Então, se você fizer uma dúvida, vale 1 ponto, uma ajuda 1 ponto, uma contribuição 3 pontos, depoimentos, resultados 5 pontos. Se você responder alguém também aqui dentro de uma discussão, como essa aqui do Felipe, você também ganha 1 ponto. Então, tudo aqui tem pontos, né? Todas as pessoas aqui que comentaram do Felipe tem pontos aqui. E aí você pode perguntar para outras pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma ajuda. Então, eu vou digitar entre colchetes ajuda. Vou perguntar assim, ou trabalho em uma consultoria. Pessoal, alguém aqui trabalha como analista ou cientista de dados em uma empresa de consultoria? Eu gostaria de saber como é o dia a dia. Vocês trabalham em mais de um projeto? Existe alguém mais sênior para ajudar quando você não souber? Vocês têm contato direto com os clientes? Trabalham sozinhos ou em times? Tem uma pressão muito grande para a entrega? Vocês acreditam que a experiência vale a pena? Então, você pergunta para as pessoas lá, e aí acho legal colocar em tópicos, né? Por exemplo, assim, tópico 1, você trabalha mais de um projeto, existe mais alguém sênior para te ajudar, né? Tópico 3, você tem contato direto com clientes. 4, trabalha sozinho ou em times. 5, tem pressão muito para entrega. 6, aí você coloca aqui, se alguém puder ajudar, agradeço muito. Aí você vem aqui, coloca a tag ajuda, certo? E publica ali. Então publicou, daqui um pouquinho o pessoal vai começar a responder já para ganhar os pontos, né? E para ajudar você também com as suas dúvidas. E a pontuação fica aqui embaixo. A gente tem um leaderboard
da comunidade como um todo. Então as pessoas que mais contribuem aqui têm o ranking delas, e também nós temos o membro do mês, que é aquela pessoa que mais contribuiu ali no mês, ele também está ranqueado aqui e recebe prêmios. A gente premia a primeira colocação, a segunda, a terceira colocação, mas como incentivo mesmo para as pessoas continuarem contribuindo umas com as outras. Então, participar de grupos como esse, onde você pode perguntar direto para as pessoas, né, onde que elas trabalham, como que é o trabalho delas, isso é muito rico, porque você tem o contato diretamente com a pessoa que trabalha na profissão que você quer, né, na área que você sonha. E é a forma mais direta para você conseguir uma informação verdadeira. Só que ainda, né, existe algo ainda muito melhor do que você perguntar diretamente para uma pessoa. Mas muito melhor mesmo, tá? E que eu vou te falar isso agora, porque vai tirar todas as suas dúvidas que você pensa existir sobre a área de dados. E é o terceiro passo. O terceiro passo é você passar por uma experiência completa na área. Não há nada mais concreto ou mais seguro em tomar uma decisão do que viver uma experiência na prática. Quando eu escolhi a engenharia, a experiência prática mais próxima de um engenheiro que eu tive foi durante um estágio que eu fiz numa empresa multinacional na área de manutenção. Então, eu era estagiário de técnico de manutenção, ajudava lá o pessoal da manutenção a consertar máquinas que faziam os eixos para o câmbio do carro. Então, ajudava eles ali, ajudava com as ferramentas, enfim, aprendia ali. Mas era uma experiência técnica, então eu resolvia, trocava motor, fazia as coisas técnicas ali. Mas eu não sabia como que um engenheiro trabalhava. Então, na minha decisão era muito assim: eu preciso continuar estudando, tinha na época 19 para 20 anos, eu precisava fazer uma faculdade com a esperança de ter um bom emprego no futuro. Precisava tomar uma decisão rápida, porque você tem uma pressão social ali, dos 19 anos, já tem que decidir a tua carreira, né? E eu precisava fazer a decisão, e as experiências que eu tinha era na área de manutenção, como eletricista, que eu tinha me formado no técnico. Logo, o passo adiante seria engenharia elétrica, né? Fazer engenharia elétrica e me tornar um engenheiro eletricista. Mas eu não sabia o que o engenheiro fazia. Eu não sabia quais eram as tarefas dele. O que eu sabia era o que estava escrito naquela revista que a gente viu ali no começo. Eu sabia mais ou menos ali. Eu não tinha essa ideia. E na época parece que as pessoas eram um pouco mais fechadas também. Você ia conversar com os engenheiros para entender o que eles faziam, não era tão aberto como é hoje, pelo menos a minha impressão. Então eu não tive uma experiência próxima para escolher engenharia. E aí eu fui para a faculdade, comecei a estudar engenharia elétrica, e lá no meu segundo ano eu comecei a ter contato com programação. E aí eu comecei a fazer alguns códigos em programação dentro de uma disciplina que eu tinha na elétrica. Depois eu tive estatística, fui fazer um pouco de estatística. Aí eu comecei a gostar desses assuntos. Aí eu fiz um curso online de machine learning, aí eu gostei muito da técnica. Aí eu comecei a pegar dados públicos que tinha na internet, comecei a analisar dados, eu comecei a usar as ferramentas que tinham disponíveis gratuitamente para fazer as análises, aprendi banco de dados, aprendi Python, aprendi a analisar os dados, treinar os algoritmos. E aí eu comecei a pesquisar a área de dados, conheci os cientistas de dados, fui para os Estados Unidos, conheci mais sobre a área da ciência de dados, fiz projetos práticos na área para entender como que o cientista de dados trabalhava. E aí quando eu voltei para o Brasil, né, aí eu tomei a decisão de me tornar um cientista de dados, mas com muito mais experiência do que a decisão que eu tomei para me tornar um engenheiro eletricista. Mas muito mais experiência. Eu já tinha feito projetos, eu já tinha aprendido as ferramentas que esse profissional usava na área, eu já sabia em que empresas eu poderia trabalhar, quanto que eu ganhava, eu já tinha feito mesmo uma vivência prática na área. Então eu sabia o que esperar. Eu sabia o tipo de projeto que eu ia fazer, eu sabia as ferramentas que eu ia usar, eu sabia onde eu podia trabalhar. Então eu tinha muito mais informação para tomar uma decisão mais segura. E isso foi muito bom para mim, porque na prática eu consegui vivenciar essa profissão. E não há nada que uma pessoa diga para você que tem mais peso do que experimentar na prática uma profissão. Não é tão poderoso quando você ouve uma pessoa do que você experienciar aquilo, você ter uma experiência real. E quanto mais próxima essa experiência real for da profissão que você está buscando, mais seguro você vai se sentir na hora de tomar uma decisão. E graças a Deus, na área de dados, a gente pode fazer essa experiência por um valor bem mais baixo. Na engenharia, eu teria que, de repente, fazer uma experiência como engenheiro participando de um programa de estágio de uma grande empresa. Na área de dados, na área de tecnologia no geral, você precisa só do seu computador e de uma boa orientação para você passar por uma experiência completa. Porque, afinal de contas, você vai trabalhar no seu computador, home office da sua casa, atuando com dados. Então, você precisa só do seu computador para você viver uma experiência próxima do real das pessoas. Então, para você começar a entender mesmo como é que funciona a dinâmica do trabalho no home office. E também hoje, graças à disseminação
disseminação da informação, você consegue ter essa experiência fazendo um custo baixo, né? Tendo um custo baixo. Então, a minha sugestão é, não invista numa formação profissional na área de dados, seja analista ou cientista, antes de você ter feito uma imersão mesmo na área de dados, ter feito projetos da área, ter passado por ferramentas, aprendido ferramentas que você vai usar na área. A comunidade DS, ela oferece um curso de imersão em dados, tá? Para profissionais iniciantes que querem dar os primeiros passos no mundo dos dados. Se eu não me engano, nessa imersão você vai aprender tecnologias como SQL, Excel, Power BI, Python e Machine Learning, fazendo projetos práticos para você ver a aplicação dessas ferramentas. Então, além de você ter uma imersão total na área de dados, você ainda vai se atualizar profissionalmente e se tornar capaz de usar até essas tecnologias no seu trabalho atual para aumentar o seu valor. Tá? Então, se você quer passar por uma imersão assim para poder ter certeza e segurança se a área de dados é para você, eu vou deixar um link aqui na descrição para você assistir o vídeo de demonstração que mostra ali a imersão por dentro, o que você vai aprender, em quanto tempo você vai terminar, tá bom?